Coronel, permissão para iniciar? Senhores, bom dia. Dando continuidade então na nossa sequência de aprontos, hoje vamos fazer aí a parte de navegação, visual, instrumento e a parte de noturno, né? Como de praxe, começando com a parte de segurança de voo. Antes de mais nada, teve uma ocorrência em que teve uma suspeita de disparo do compensador e não foi detectado ali a ação de tirar o motor, né? E realmente, dando uma olhada nos procedimentos, né, não tem aqui previsto, mas tem escrito no mapa aqui a ação de reduzir a manete para mínimo para facilitar ali a perda de velocidade, né? Então, basicamente, só para divulgar e lembrar os senhores dos procedimentos e de realizar a redução da manete ali para facilitar na perda de velocidade. Hoje eu vou fazer 3 estudos de casos que são bastante famosos na FAB, né? Então eu não vou me ater aos detalhes, a gente não vai fazer um estudo profundo desses 3 acidentes, mas a gente vai relembrar o que era importante, o que aconteceu na época, tá? Então primeiro com o 5540, em dezembro de 2012, aconteceu com a A1 do Poker lá em Santa Maria. Então a decolagem lá, né, de Santa Maria, 1050 Zulu para a missão de reconhecimento tático. Então a missão que era normal, né, usual do esquadrão. Objetivo realizar sensoriamento de uma balsa na margem de um rio, né? Durante a NBA, o avião acabou colidindo contra cabos de linha da transmissão de energia, né? Então pegou na asa, o avião imediatamente, né, pegou muita sustentação na asa oposta ali, iniciou o giro, né, aproando o chão ali, o piloto até ejetou, mas estava um pouquinho fora do envelope ali, também no dorso, acabou colidindo no chão ali, ainda preso no assento, né? Então a aeronave foi perda total e o piloto veio a falecer, né? Então óbito aí dessa ocorrência. Uma parte importante aqui, né, que eu decidi pegar o extrato lá da parte de informações individuais, tem bastante coisa, mas acredito que isso aqui resume bem, né? O piloto era altamente competitivo, gostava de desafios, buscava atingir o desempenho máximo e demonstrava motivação para as missões de maior complexidade. Por conseguinte, era destaque nas operações de sua categoria, tendo acumulado vários prêmios em competições de aviação de caça em que participou. Era considerado piloto experiente, com mais de 1000 horas de voo na aeronave Alfa 1 aí. Então, realmente, entre os pilotos lá, ele era considerado um piloto muito operacional e arrojado, né? Que gostava desses desafios, gostava de pegar missões difíceis ali e tinha sempre bons resultados, né? Isso aqui é um croquis, basicamente, do acidente. Então, o alvo era aqui, né? Tem na margem aqui um pequeno pier ali de madeira, a balsa está aqui estacionada, né? 0,73 milhas está aqui a linha de alta tensão, né? Entre esses 2 morros aqui, né, basicamente isso aqui é um vale, né, então veio a colidir aqui nesse ponto, e aí a aeronave veio girando, né, aproando o chão aqui. C aqui é o ponto que o piloto colidiu, né, que foi encontrado lá, e primeiro impacto da aeronave e o impacto final. Então realmente, né, acredito que aqui dá até para ver, né, o planejado era ele bloquear, fazer o sensoriamento, fazer uma curva para a esquerda de aproximadamente 20 graus, e curvar aqui por cima desse morro. Então não era planejado ali ele continuar a rota aqui por dentro e depois em seguida ali fazer a curva para a esquerda, né? Então tem até plotado no mapa aqui já, né? Então o traçado aqui do rio, né? As cotas e a continuação do rio, né? Ou seja, era previsto aqui realmente ele pegar a curva 18 graus à esquerda e passar por cima dos morros ali, né? E foi lançado, né, estudado de todas as formas possíveis, mas realmente era muito difícil enxergar ali a linha de alta tensão, né? Principalmente com a aeronave a 420 nós, né? Uns pontos importantes, né? A navegação não era mais baixa do que era hoje, eram os mesmos parâmetros, 300 a 500, é o mesmo que a gente faz hoje. O sensoriamento foi feito dentro dos padrões ali, na velocidade e altura, não se sabe o motivo, mas ele manteve a reta ali por 6,24 segundos e perdeu 130 pés no trajeto. Então pode acontecer de passar e querer dar uma olhada de novo para copiar, pegar alguma última informação, ou simplesmente continuar o contorno aqui do rio para curvar, né? Se ele está nessa altura aqui, ele não ia conseguir curvar aqui para a esquerda antes, que ia ter o morro, então ele ia ter que subir antes, né? Então talvez continuar na reta para depois curvar aqui fosse uma opção ali para ele, né? Acabou perdendo 130 pés e veio a colidir ali com os cabos, né? No final das contas foi conseguido recuperar, né, a imagem, né, o sensoriamento foi feito, né, a missão foi cumprida. E alguns pontos interessantes aí que ele destaca, né, e finaliza ali a análise do relatório, né, fatores contribuintes para o desfecho, né, ou seja, a fatalidade. Então o planejamento da época, né,
foi detectado ali que poderia dar esse tipo de brecha, né? O apronto da fase, então no apronto da fase foi destacado lá e tinha um slide, né, específico falando que era proibido o voo dentro de valhas, né? Era extremamente proibido, era tabu ali, né? E aí ele acabou faltando o apronto da fase, né? Ele não estava no apronto e aí era impresso os slides do apronto com a rela de ciência. Ele também não viu e não assinou para o voo, né? Então ele não estava ciente daquela padronização do voo, proibido o voo dentro de vale. Se eu não me engano também tem mais aspectos, né? Ele era do Centauri, se eu não me engano, foi para o Poker, então era outra, apesar de ser dois esquadrões parecidos ali, tem doutrinas um pouco diferentes, né, de emprego. Piloto experiente e arrojado. Então esse perfil dele foi levantado que foi contribuinte para o acidente. Ontem o Coronel Herculino estava aqui, ele pôde complementar um pouco, né? Então ele até comentou, né, que esse mesmo circuito, essa mesma missão foi realizada por 8 pilotos diferentes, né? E todos eles optaram fazer o sensoriamento de forma mais alta ali, mais segura, mas só ele ali optou por fazer ali aquele mais baixo, né, que era um pouco mais difícil de fazer, traria mais precisão ali, mas que não tinha realmente necessidade daquilo. Pelo perfil dele, foi o único que fez ali, né? Acabou, também não estava ciente da padronização lá, da proibição de voo dentro de vale, e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Dificuldade de visualização da alta tensão, né, que praticamente impossível ali no caso dele, baixo, muito rápido. Velocidade e altura no momento do impacto e a ejeção fora do envelope, né? Principais ensinamentos que o relatório traz ali, que o CENIPA emite, né? Então, operacionalidade e segurança de voo devem ser proporcionais, então quanto mais complexa, quanto mais próxima da MSGR lá que a gente tiver de risco, né, maior a gente tem que estar com mais riscos mitigados ali, né? Tem que ter mais estudos, tem que ter mais análise, né? Não significa que a segurança de voo vai tacar areia ou vai diminuir a operacionalidade da missão, mas vai mitigar e tentar cercar ali, estudar as análises e fazer mitigar realmente os riscos ali apresentados, né? E até fazendo análise, eu fazia análise de MSGR lá no primeiro e terceiro, né? Eu era o SV lá também. A missão que a gente tinha com maior risco era a NBA, né? Então qualquer pane que a gente tem em voo, seja um acendimento de luz disjuntor, se a gente tiver a baixa altura, já muda completamente ali o raio-x ali da ocorrência, né? Pode se agravar muito mais rápido, né? Próxima ocorrência aconteceu em Canoas, acredito também que todo mundo já conhece a ocorrência, né? Com o 2735 em agosto de 2011, né? Então, o Caravan estava deslocando de Canoas para os Afonsos, né? Esse aqui era o METAR da hora, né? Então, relativamente tranquilo para a missão, né? Scattered 013, Overcast no 030, poucos ali no 025, né? E, por coincidência, tinha um Caravan do Sindacta 2 descendo também, eu acho que era Rio, Florianópolis, o pouso final dele, né? E eles até tiraram fotos, né, da rota, né? Eles praticamente iam nos mesmos níveis ali, e foi detectado já o gelo, né? Então já tinha ali no para-brisa, no pneu, no radome também tinha. Então eles detectaram gelo, eles comunicaram isso para a tripulação lá do 35, que estava prosseguindo no sentido norte ali, mas eles optaram por prosseguir na missão. Eu não vou fazer o estudo de caso disso aqui, né? Esse acidente traz um ensinamento muito profundo de análise meteorológica, planejamento e decisão. E na próxima reunião de QT a gente faz um estudo de caso bem aprofundado dessa ocorrência, né? Por que eu trouxe isso aqui, né? A gente às vezes pode achar que é uma realidade distante, que a gente não vai pegar gelo em rota, que a gente não pode estar suscetível a isso, né? Então lembra eu com esse que a gente teve 3 anos atrás com 1368, indo daqui para São José. Não foi nem sentido sul, né? Foi sentido leste, mais ou menos, né? Acabou pegando gelo em rota ali, granizo. O avião voltou um pouco mastigado ali, né? Então, pegou ali o nível que tinha um pouco de granizo, poderia ter pegado um pouco de gelo também, não tem como saber. Mas, por vezes, a gente acaba fazendo o planejamento um pouco raso, né? Das situações. Não é só o METAR da localidade destino ou alternativa que vai ser indicador para a gente se a gente vai prosseguir ou não na missão, né? Então, o METAR ele pode estar verde lá, aeródromo verde, mas a rota pode estar ruim. É muito importante fazer essa análise meteorológica também. Então, o METAR da hora ali, né, que aconteceu essa ocorrência com 1368,
era pouca 050, poucos ali 055, TCUs aqui na academia. São José estava broken no 026, mas estava verde o aeródromo, né? Prosseguiu normalmente, só que na rota ali pegou gelo, granizo um pouquinho mais fora do normal ali, né? Última ocorrência aconteceu com o 5960, um A29 lá do primeiro terceiro. Eles estavam fazendo missão de CVI, né, de um piloto lá do primeiro e do terceiro, e eles decidiram fazer o pernoite em Bacaxeri, né, esse aqui é o aeródromo de Bacaxeri, que é a cidade do piloto lá. Então eles fizeram o planejamento, fizeram os cálculos e estava tudo previsto, tinha apoio lá, né, aqui é a parte militar e aqui é civil. Detalhes interessantes, né, então a pista só tem 1.300 metros, né, e os cálculos foram feitos para isso, né, o único detalhe, né, pouco antes deles decolarem começou a chover, então a pista estava molhada, então já vara ali os cálculos de performance ali do A29 para aquele peso, para aquela configuração que ele estava e para a pista em si, né? Estava ultrapassando já o comprimento da pista, né? O piloto teve ali, né, normal, né? Acabou variando um pouquinho na rampa, ficou com 4 vermelhos ali no papi. O Iene ali faz a correção, né? Ele cabra o avião, então sem falar nada o Iene só pega o manche e puxa para trás, bem próximo da cabeceira, no sentido de sobe um pouco na rampa, né? Próximo da cabeceira ali o aluno sentiu o Iene puxando o manche, ele entendeu, tô rápido, tô baixo na rampa, vou arremeter. Então ele cabra mais ainda, lá para quase 15 graus, completa de motor, nessa o Iene empurra o manche para frente, tira o motor e fala vai, vai, vai. Aí já era, né? Aí beleza, prosseguiu com o pouso, acabou comendo bastante pista aqui para efetuar o toque, tocou um pouco mais embalado do que o previsto ali. Teve um princípio de aquaplanagem, então vai dar para ver na cruzeta, aqui no HUD, eu vou mostrar o vídeo, né? Ele sambando um pouquinho para a direita, depois um pouco para a esquerda. Houve aplicação simultânea também nos 2 postos do freio, né? Que é hiperdimensionado ali, né? Para o A29. Então, com medo de estouro de pneu, eles foram bastante parcimoniosos ali na utilização. Em determinado momento, o aluno começa a aplicar o freio com mais intensidade e o Iene, calma, 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 e ele fala, só tem 300 metros de pista, eles já estavam aqui na cabeceira oposta, iam varar realmente aqui o comprimento, essa parte aqui que é asfaltada, se eu não me engano. Então já ia varar o aluno até em forma, mas tem um desfecho aí não adequado, né? Começar de direito da pista, entendeu? Pode começar de direito, viu a cabeceira, viu o obstáculo, eu tento fazer um passo rápido e deixar tocar direito da pista. Agora está na metade da direita, baixa tirar. Rampa de 2 graus. Ó, o Iene cabrou. Aí ele cabra mais, início é mais remetido. Cruzeta sambando, né? Cabeceira oposta, 300 metros. 70 nós. Calma. Esse acidente em si, né, ele também traz alguns ensinamentos interessantes aí, da parte de planejamento, né, CRM, instrução, aplicação de comandos, enfim, né. Mas é interessante a gente relacionar, né, parte de importância do planejamento para o desfecho final da missão. Ou o briefing ali de aproximação também que seja, né. Passando para a parte específica agora das fases, né, pequenas recomendações aqui, bem rápidas para a gente se ater aí para o início da fase, tá? Então, nave visual, né, as NBAs ou até as high-lows que a gente vai fazer. Perigos externos, muito cuidado com alta tensão, cotas e fauna. Então, não raro acontece de fazer um circuito e no mapa do cadete não está plotado alta tensão ou algumas cotas, tá?
peço para os senhores ali plotarem e ver se está lá no banco de dados. Por vezes o cadete erra e não copia ali o que a gente tem de alta tensão, cotas, etc. Ou realmente não está plotado no banco de dados, antenas, esse tipo de coisa. É importante para a gente manter o banco de dados atualizado, então peço para os senhores aí em voo ir checando lá com o cadete se está plotado, rabisca o mapa, qualquer coisa depois traz para mim e a gente conversa lá. Tenta lançar no banco de dados, conversa com o chefe da navegação. Cuidado com pequenas desatenções ali, tá? Olhar para dentro, quer caprichar ali no balanceamento, dar aquela inclinada, ou vai olhar mais para dentro ali, deixa o mapa aqui preso também na prancheta, né? Pode causar ligeiras desatenções e é nesse momento que Murphy vai chegar e vai acontecer alguma coisa que os senhores precisariam estar atentos, né? Não olhar o mapa, olhar sempre na altura do rosto, não confiar cegamente no GPS, né? Então lembrar, né? Acho que depois vai ser comentado mais parte de segurança durante o apronto inteiro, mas a gente não tem halt, né? Então essa altura aqui é calculada pelo GPS, né? E lembrando que alguns aí estão com o banco de dados desatualizado. Então essa altura ela não vai bater 100% com a realidade, tá? Então muitas das vezes a gente vai estar bem próximo ao chão e vai estar indicando a 400 pés a GL, né? Então não é para confiar cegamente na altura do GPS. Observar morros e obstáculos à frente para antecipar a subida. Então já sabe que lá na frente o terreno está subindo, já vai subindo com antecedência, né? Para não deixar chegar na hora e dar um cabradão ali, lembrar que tem correntes orográficas ali perto dessas cotas, né? Então pode atrapalhar bastante o voo ou perder momentaneamente o controle da aeronave. Utilizar compensador ligeiramente cabrado, tá? Para qualquer pane que a gente tiver, desde que, sei lá, uma falha elétrica ali, vai auxiliar se tiver compensador ligeiramente cabrado. Só para lembrar, né, a gente tem o horário térmico aqui de 10 a 16 papá, né, local, e não é proibido, né, deve ser evitado, mas a gente abriu uma exceção aí. Tem dias que a gente pode consultar ali o Doutrina, o Operações e o SV do primeiro E, junto a CIPA lá, se é viável liberar o voo ali dentro do horário térmico, né, dentro das 10 a 16. Mas normalmente esses voos de navegação a baixa altura aí, ou navegação de forma geral, vão ser realizados ou no primeiro ou no último bloco. Parte de navegação rádio. Tensão com bateria do MFI, tá? Então, se o cadete lá fez a externa, chegou lá, deu uma olhada lá, não tem nenhuma mensagem no MFI, ouviu lá que a bateria está abaixo de 90%, suspeite que pode ser sintoma de uma falha elétrica total, que pode acontecer mais para frente, tá? Pode acontecer também de nos interblocos ali, o mecânico ao ligar a bateria para ver rapidamente o liquidômetro ali, ele liga e desliga e alguns segundos depois do nada faz o boot ali do MFI, né? Ele liga sozinho e o mecânico já até saiu do avião. Então pode acontecer de chegar e estar com a bateria baixa? Pode, né? Não necessariamente é uma pane da aeronave, mas é bom ficar sempre atento nisso. Não entrar em IMC inadvertido, né? Então muito importante, planejamento da missão, desde conhecimento da meteorologia na rota, já saber se vai pegar, se tem TCU, se a formação é leve, onde que está a camada, onde que tem gelo, muito importante, decisão e, no final das contas, manter a calma ali, né? Trazer aqui esse dado, né? Apenas 2% das ocorrências tem como fator contribuinte a entrada inadvertida IMC, né? Então a gente não tem tantas ocorrências assim, né? Então 2% é um número relativamente pequeno, um número baixo. Só que desses 2%, quase 90% tem pelo menos uma fatalidade. Então, o que pega realmente é a entrada inadvertida IMC. Então, é o camarada voando naquele visumento e é pego de surpresa, né? É interessante também que isso independe do nível de experiência da tripulação ou do nível de equipamentos que eles têm a bordo. Então, o camarada pode ter o PA de última geração lá, com o horizonte perfeito ali, com a visão sintética, com HUD, com tudo. Se ele entrar inadvertido ali, a chance é grande de ele ter uma desorientação e acabar tendo ali uma fatalidade, né, um acidente aeronáutico, né. Importante, comandar se for inevitável a entrada IMC. Para a gente, não é proibido o voo IMC na navegação, não é proibido. A gente pode voar IMC, desde que tenha sido feito um planejamento, a gente saiba que aquela formação ali não é pesada, ela não vai atrapalhar, não vai dificultar o voo ali, né, o progresso dentro daquela formação, né, decisão, dá presente, a gente vai entrar IMC, adaptação nos instrumentos, né, e aí sim evita ali a desorientação e voar o visumento. Então comandar, ter a decisão de, beleza, ou a gente vai entrar ou a gente vai abortar, regressar, muito importante para o desfecho. Da parte de noturno, algumas pequenas orientações também, mas vale a pena lembrar.
Oxigênio em 100%, tá? Tem alguns relatos aí de pilotos esquecendo de colocar lá em 100% e pode haver uma pequena perda ali da visão periférica, tá? Similar ao uso de cigarro ali, nicotina, né? Para os tabagistas aí, pelo menos ali 5 horas antes, evitar o fumo, né? Fazer ajuste fino do brilho das telas, né? Pedir ali para o cadete tirar o offset ali, para realmente não ofuscar. Então quem voa lá na traseira fica difícil ver já, principalmente no sem flap ali, e se tiver com brilho alto, vai ficar muito difícil a visualização, tá? Para isso tem que estar com o canopy limpo também, muito mais importante do que no diurno lá, porque a mancha de óleo acaba acumulando ali, segurando um pouco da luz ali, reflete bastante. Atenção com possível cheiro de queimada e fumaça, então esses aviões, né, ficam de maneira sazonal, né, só ligando ali a parte de circuito de luzes, né, de cabine, né. Então é só no período noturno ou em algumas navegações que a gente faça no período noturno. Pode ter alguns pequenos curtos ali no circuito, tá? Então vai ver uma pequena fumacinha branca saindo ou sentir um cheiro de queimado. Nesses casos, né, para pousar assim que possível e cortar o motor assim que praticável. Lembrar que essa fumaça é tóxica, né? Então não deve ser inalada. Na hora, oxigênio 100%. Pousa final, livra e corta motor, sai do avião e deixa que faça um reboque lá posterior. Limite inferior, uma luz branca no papi, para a gente obviamente não perder o que a gente tem de referência, né? Com 4 vermelhos a gente não sabe o quão baixo a gente está. Cuidado com ilusões na final e na dúvida, não tenha dúvida, né? Arremeta, como ditado aí do Capitão Hip, né? E aqui uma foto que a gente tirou, né? Do balizamento noturno. Então eu sei que alguns pilotos apresentaram dúvidas aí se o balizamento noturno é confiável e se realmente dá para a gente enxergar e pousar tranquilamente na pista. E realmente dá, né? Então foi feito o teste, acho que o Capitão Conte fez, né, semana passada, no setor Eco, e semana passada fez aqui também no setor Whisky, né? Então caso interdite a pista, lembrar que a gente vai ter 3 aí, né? Provavelmente a gente vai começar... a gente já está com as 2 pistas operando, então a gente vai começar o noturno com as 2 pistas. Se interditar uma pista não é problema, a gente até se interditar com falha de energia lá, a gente tem o balizamento aqui, né? E na parte operacional do Apronto vai ser comentada a parte de alternativas para a gente no voo noturno. Parte de segurança de voo é só. Vou passar agora para o Capitão Conte. Licença, não. Foi não, cara? Tá. Aí, foi. Beleza, iniciando aqui com alguma parte de avisos gerais, tá? Então, inicialmente, essa questão do cadete solo com parasol no 2P, tá? Semana passada aconteceu aí a situação do cadete indo para o voo solo e o parasol que os instrutores estão colocando na nacelle traseira, né, permaneceu no voo solo do cadete. Poderia causar um incidente ali, né? Se aquilo se desprendesse e travasse o comando, tá bom? Então, peço especial atenção a todos, por gentileza, caso utilizem um parasol lá no 2P, para, após sair da nacelle, ou finalizar seu voo ali, abrir o canopy, retira, por favor, e guarda ali ou no porta-mapas, ou no bagageiro, ou traga de volta para o E e deixa ele no balcão do UPO, tá bom? Outra questão também é o tá? Principalmente ali o lançamento de panes, beleza? Então, o erro de padronização na escrita por parte dos cadetes, né? Erros repetidos de anos anteriores, eu vou mostrar alguns aqui. E também a questão da assinatura do IN, né? A gente já colocou os INs para assinarem, né, justamente para diminuir aí essa questão, né? Porém, ainda assim, os cadetes estão cometendo erros. Então, temos aqui um exemplo do cadete que escreveu na metade da página, né, sem justificativa, beleza? Então, eu apresentei isso daqui para eles também, tá? Eles já estão cientes desses erros. A princípio, eles já vão corrigir, beleza? Mas esse cadete aqui cometeu, além desse erro de escrever aqui numa linha imaginária, né? Ele ainda assinou, ele nem botou o IN para assinar também, beleza? Então ele errou 2 vezes aqui, tá bom? Esse outro cadete, isso daqui os senhores podem ver que são erros recentes, tá? Aqui, ó, esse daqui foi semana passada, 3/4, beleza? Esse outro aqui, ó, de 15/3, o cadete escreveu tudo e não sabia que existia o verso da folha para continuar a lançar a pane, beleza? Ele lançou tudo ali, continuou escrevendo, e ainda deixou o instrutor na bundosa, né? Que o instrutor ele precisava... assinar, né? O cadete chegou com o relatório para o instrutor assim, tenente novinho, menino não sabia o que fazer, assinou e veio se justificar já para a gente, né? Pô, foi mal lá, não sei o que, eu assinei, mas foi culpa do cadete aí.
A orientação que a gente passou para os cadetes agora é, caso, para os instrutores, na verdade, ontem, né, caso uma situação dessa aqui aconteça, manda o cadete preencher uma nova parte 2, passar tudo a limpo, e depois aí tem que caçar a assinatura dos sargentos, de todo mundo, tá? Mas aí está na conta do cadete. Inclusive aqui para sanar as panes, né? E tudo isso aqui tem que ser apenas a assinatura do sargento. O cadete, obviamente, não vai poder assinar, beleza? Dessa parte inicial, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Da parte pronta aqui de navegação, né? Começamos aqui com navegação visual, depois instrumento e corredores visuais. Do PIMO, então, basicamente a missão, o que mudou da fase, né? Foi o corte do voo solo, tá? E cortamos uma NBA também, beleza? Então voltou praticamente aos moldes do que era antigamente. Uma missão altante, na sequência uma missão NBA, a terceira missão em perfil high-low e a quarta missão em perfil de cheque, como se fosse o cheque ali para o cadete, né? Apenas altante, beleza? Dos circuitos que tínhamos ano passado, o único circuito que foi cortado foi o circuito do setor eco, tá? Os demais praticamente mantiveram ali. Trocou a ordem por conta da high-low agora ser a terceira missão. Somente isso, beleza? Recomendação específica: os circuitos serão definidos pelo chefe da seção de operações. O aluno irá confeccionar cartas de navegação com traçado manual nas missões de navegação altante, nave 1 e nave 4, e nas demais missões, que são a NBA e a high-low, confecção será feita no PMA. Nos circuitos, manter a frequência de polares e a frequência livre, reforça isso daqui, tá? Os instrutores, a maioria... principal lá do horizonte artificial, beleza? Só lembrar desse detalhezinho aqui, caso vai entrar IMC, realizar a troca ali para o ADI. O cadete ele tem que apresentar as informações para o instrutor, tá bom? Então está previsto aí, cobrem deles, a princípio apenas os NOTAMs e a parte de meteorologia dos aeródromos próximos ali da área de instrução. Então Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos, se eu não me engano agora está saindo o METAR também, então pode cobrar deles. Campinas, só o que está na região realmente, beleza? Horário do briefing, uma hora antes da decolagem. Os mapas, os altantes já foi falado, que vai ser à mão. High-low NBA no PMA, exceto os gringos, tá? Os dois gringos aí vão ter que fazer o mapa na mão. E aí está na conta deles, né? Nos anos anteriores eles pegavam o mapa dos coleguinhas. Esse ano a gente não vai aliviar para eles. A gente vai cobrar que eles façam o mapa à mão, como já foi feito anos
muito anteriores aí, beleza? Curvas NBA, lembrar que a curva navegada, apenas NBA, tá? A gente planeja a curva navegada para variações superiores a 45 graus de proa, então observem realmente ali se na simbologia no mapa está visível, né, que essa curva, ela foi calculada ali a curva navegada, beleza? Manter os mapas, né, no perfil Folder Map, e os cadetes esse ano eles têm que inserir o trigrama e assinatura no ponto de término apenas, beleza? Não é para assinar na capinha, tá? Alguns ano passado ainda, mesmo a gente tendo dado essa orientação, estavam assinando naquela capinha, o bisuralzinho ali de pontos, né, que fica envolvendo o folder map, tá? Não é. O previsto é realmente no ponto de término. Por quê? Se ele só assinar ali, ele pode copiar o mapa inteiro do outro que a gente não vai estar sabendo, né? Enquanto que se ele assinar no campo do ponto de término, realmente, a gente vai ter certeza que aquele mapa é do próprio cadete, tá bom? Então, realmente cobrem nessa posição aqui e não no folder map. NBA, é utilizar o ajuste QNH executando de 300 a 500 AGL, cuidado com a AGL Field, né? Todos já sabem que o AGL Field ele é baseado no banco de dados, né, do GPS e não é radar altímetro, né? Então ele não tem aquela precisão exata do radar altímetro, pode ter algum delay, não necessariamente ele vai ser fidedigno à altitude, à altura, né, daquele momento, tá bom? Então utilize apenas como uma referência secundária, não como referência primária, beleza? Mudanças de nível, né? Na subida trocar para o standard a 6.000 pés e ao iniciar a descida para 5.500, quando prevista essa descida, né, nas altantes lá, ou descida para NBA, inserir o QNH de Pirassununga. Se tiver dúvida, tiver esquecido, pergunta lá para Polaris, tá bom? NBA, então, cartas 1 para 250 mil, regimes e performance mantém o que foi todos os anos, tá? Lembrando que é 30 libras de consumo até a posição 3 ali, o que o cadete vai utilizar para planejamento. Daltante 1 para 500 mil, também 30 libras, demais itens aqui permanecem conforme previsto. CMP 300 libras, curvas navegada, o parâmetro que vai ser utilizado 180 nós e 45 graus de inclinação, eles vão estar inserindo lá no PMA, né? Simbologia, tudo permanece igual, tá? Do ponto de término ali, lembrar que tem que ficar 90 graus com a rota. Rack lateral aqui, se for o mapa feito à mão, ele vai fazer exatamente dessa forma. Se for no PMA, é aceitável que ele deixe o rackzinho automático do PMA lá, que é tipo uma setinha apontando, tá bom? Não precisa ele excluir e criar um do zero igual a gente faz na caça, não. Porém, os mapas feitos à mão tem que ser dessa forma aqui, beleza? Obstáculos aí, pistas de emergência, pelo menos 1.000 metros, sendo de asfalto ou não, e a alternativa a gente vai considerar essas 3 pistas aqui. Caso elas apareçam no mapa, tem que estar como alternativa lá. São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto. Castelo de Perna, atente-se a diferença, né, da NBA para Altante, tá? Da Altante a única diferença que ingressa aqui o campo da altitude e nível a ser mantido, porque a NBA é de 300 a 500 GL e não tem um nível fixo, né? Cobrem eles isso daqui também, ó, pelo menos 3 centímetros distante do traçado da rota, de forma que não esteja poluindo o mapa também, né? O cadete tem que achar uma posiçãozinha ali que não vai poluir. E o castelo de ponto que está previsto sempre aqui é o número do ponto, beleza? A gente vai observar aí um exemplo mais à frente, tem cadete que bota PT, PI, não está previsto, tá? O que está previsto é o número do ponto. Então, primeiro ponto é o ponto 1, não é PI, beleza? O símbolo de PI é o quadradinho, não é o PI escrito no número aqui, tá? Isso daí vai acabar causando até confusão para eles quando o controle pedir estimada de um ponto, número tal, né? Então, fiquem atentos com isso daí, beleza? Esse campo aqui, ele fica vazio, realmente, tá? Castelo de segurança, mantém também as padronizações, para ser inserido lá no ponto mais distante do circuito. A linha de curso, apesar de parecer simples, né, eu peço que os senhores tenham especial atenção aí no momento que forem observar o mapa dos cadetes no briefing. Tá? Alguns cadetes estavam colocando, após o ponto de controle, né, a linha pontilhada, não está previsto, a linha é contínua o tempo inteiro, beleza? Então, sempre linha contínua. Outro ponto de atenção também é a questão da marcação de tempo, tá? Tinha cadete que estava marcando do ponto anterior para o ponto seguinte e fazendo o cálculo errado lá. O correto é do ponto de destino da perna para trás, beleza? Então, sempre do ponto para trás, regressivamente, o cadete vai fazendo o cálculo ali, né, colocando a distância e o tempo total de navegação até aquela posição, tá bom? Castelo de direção, né? Fiquem atentos também, alguns cadetes esquecem, tá? Tem aquele castelinho que sai do aeródromo para o ponto de início e do ponto de término para o aeródromo de destino, beleza? Isso daqui foi inserido no MAIV, tá? Questão da quantidade de pontos por perna ali.
Peço que os senhores tenham atenção para realmente cobrar o cadete dentro do que está previsto aqui, beleza? Então, tempo aproximado de perna de 3 a 5 minutos, inserir pelo menos de 2 a 3 pontos marcantes, de 5 a 7 minutos, 3 a 4 pontos, 7 a 10, 4 a 6 pontos, e de 10 a 15, de 6 a 8 pontos. Isso daqui foi colocado como parâmetro para eles, porque se eles colocarem muito além disso, vai poluir muito o mapa, vai dificultar até a navegação deles. E se colocar pouco, eles não vão conseguir fazer uma aferição de tempo adequada, tá? Então, foi feito estudo aí pelo Thiago e o Conte, né, e chegaram a essa conclusão que essa quantidade aqui é ideal para esse tempo de perna aqui, tá bom? O ideal é que seja escolhido 1 a cada 1 minuto e 30 a 2 minutos de perna, escolher pontos da carta, tá? Porque a navegação ela é relógio, mapa terreno, e não Google Earth, relógio, mapa, beleza? Então, o cadete ele tem que realmente plotar pontos que estejam na carta, tá bom? Então, se ele achar uma ponte no Google Earth que não esteja na carta, ele não pode marcar aquele ponto como ponto marcante, beleza? Ano passado também estava acontecendo isso, beleza? Então, sempre pontos que estejam na carta. Ele pode utilizar no máximo o Google Earth como um auxílio para identificar aquele ponto da carta e ver se é um bom ponto ou não, no máximo isso, tá bom? Mas nunca o contrário, achar um ponto no Google Earth e trazer para a carta aqui, porque ele não vai conseguir entender em voo o que é aquele ponto, vai dificultar ali e não está previsto, tá bom? Nossa navegação primária é sempre baseada pelo mapa e não pelo Google Earth, tranquilo? E para a escolha de ponto, né, também eles foram orientados a considerar a distância lateral do ponto, a altura da navegação e a característica do terreno. Então, na altante, não adianta nada eles escolher um ponto que eles vão passar em cima do ponto, né? Não vai ter uma lateralidade para eles aferirem o tempo realmente ali. E também, se for na NBA, não vai adiantar eles pegarem um ponto muito afastado ou além de um relevo, que eles não vão estar visuais, tá? Então, eles foram orientados a raciocinar com isso daí também. Fala aí. Só uma observação, ano passado, no final do ano, depois que acabou o curso, a gente foi no PMA e pegou as cartas atualizadas. Então, as cartas são de 2018, é mais recente. As que estavam antigas, que a turma do ano passado fez, eram de 86, por isso que tinha muita linha de alta tensão, ponte, estrada, tudo diferente. Então, esse ano, tudo que for no PMA vai estar com as cartas atualizadas já. O Caio Ligório, lá do segundo E, fez um trabalho lá, a gente conseguiu inserir tudo no PMA aí das cartas atualizadas. Por isso que tem essa orientação aí de agora seguir a carta, não mais o Google Earth, porque as cartas estão na Full teoria power. atualizadas, né, de 2018. Beleza. Prioridade de escolha de pontos, tá? Não, tudo atualizado, na mão e no sistema, tudo atualizado. Prioridade de escolha de pontos marcantes. A primeira prioridade é a característica no relevo, morros, vales, platôs, picos, né? Se der para identificar bem ali no terreno e na carta, escolher isso daí. Depois, linhas férreas, que sofrem menos alterações do que as outras benfeitorias humanas, né? Curvas de rio, lagos, estradas aqui com asterisco, né? Porque estradas e linhas de alta tensão, dependendo do ângulo de convergência que você cruzar ela, pode dar uma diferença de tempo, caso tenha um erro lateral ali do cadete, né? Então, se ele estiver desviado lateralmente da rota, pode ser que indique um atraso ou um adiantamento que não é real, tá bom? Então, fiquem atentos ali. Sempre dá preferência, né? Se for escolher esses pontos marcantes aqui, dá preferência por mais próximo de 90 graus possível. Nunca muito convergente ou próximo de paralelismo com a rota, beleza? Pistas de pouso, né? Linhas de alta tensão e antenas. E, por último, cidades. Lembrando que as cidades elas evoluem rápido, né? Então, mapa aí de 2018, apesar de ser atual, mas já tem 6 anos aí de mapa, né? Com certeza já surgiram 2 bairros em Pirassununga aí em 6 anos. Nas outras cidades, com certeza, também já aumentou um pouquinho. Não necessariamente o começo da cidade vai ser exatamente no mapa e na vida real, tá bom? Outras orientações aqui para cobrar eles, tá? Então, marcação de tempo, sempre a partir do ponto de controle de destino da perna, já foi comentado. De 1 em 1 minuto, marcações menores e maiores conforme uma IV. Ao plotar pontos marcantes, deve-se remover a marcação de tempo mais próxima, tá? Para não poluir o mapa, exceto no PMA. O PMA ele não dá essa opção, tá? Ele dá a opção de desativar a perna inteira e deixar só ponto marcante, ou deixar tudo lá, tá? Então, o cadete ele vai manter tudão, no caso dos mapas feitos no PMA, beleza? Então, tem essa peculiaridade ali. Alguns erros que a gente plotou no ano passado que foram bem grotescos, tá? Então, essa perna aqui, por exemplo, o cadete só deixou com pontos marcantes. Então, ele voou 2 minutos aqui, ó, do ponto 4 até entre o ponto 4 e o ponto 5 aqui, em descida, né, para a NBA. Ele voou 2 minutos sem nenhuma marcação de tempo. E depois, mais 2 minutos aqui de novo, ó, de 15h21 até 17h13, sem nenhuma marcação de tempo. Para piorar, ele ainda colocou o início da descida no ponto 4, ao invés de colocar ao longo da rota aqui.
Então ele começou a nivelar 10 milhas aqui, ó, pode ver que está 9,9 ainda para o ponto de destino. E ficou voando 10 milhas aqui a baixa altura, pelo cálculo dele, né, equivocadamente, antes do Pimba, né, só que ele deveria realmente iniciar a navegação aqui apenas, tá? Então a descida dele iniciaria aproximadamente na posição que ele começou efetivamente ali, já a NBA dele equivocadamente, tá? Essa missão aqui ela foi abortada, beleza? O cadete não seguiu para o voo, obviamente, o instrutor conseguiu pilotar a tempo, então eu peço que os senhores tenham bastante atenção nisso daí, tá? Viram erros muito grotescos que vão afetar a segurança, isso daqui é um erro de planejamento grotesco. O cadete, ele ia com certeza ser afetado no voo, porque ele não ia iniciar a descida aqui, ia ficar atrasado pra caramba, ia causar um caos ali no voo do cadete, beleza? Então, erro de cálculo de proa, erro de cálculo de tempo muito absurdo que vai influenciar, pode, se for RO, abortar o voo, se for acima de RO, RM ali, já considerar até um deficiente no solo, dependendo do erro do cadete, tá bom? Se for, mesmo no RO, se for caracterizado um erro de cepa de conhecimento, também pode ser considerado ali o deficiente no solo, tranquilo? Isso daí foi debatido ontem, a gente chegou a essa conclusão aí. Questão de troca de folder também, tá? Pernas que são cortadas. Sempre é obrigatório aparecer o castelo de perna, mesmo no folder que foi cortado, tranquilo? Então, obrigatório ali. A gente via que alguns cadetes não colocavam e ficavam voando a esmo ali depois de fazer a curva, né? Tinha que trocar o mapa rapidão no ponto de bloqueio, né? Então, fazendo dessa forma aqui, que é o previsto, vai facilitar a vida deles e da gente também, né? Marcação pontilhada, né? Já comentei, então isso daqui não está previsto, é sempre marcação contínua, todas as pernas. E aqui, para piorar, o cadete ainda botou o castelo de perna torto, né? Em relação à proa de saída ali, também está errado. O erro bônus aqui que eu comentei, né? Já foi falado, tranquilo? O cadete iniciou a descida antes aqui. Esse erro basicamente foi porque, para a galera que não tem conhecimento do PMA, ele colocou a perna inteira já a baixa altura. Então a descida foi calculada ao nivelar de asa, né? Na proa 275 aqui, tranquilo? O correto seria ele colocar essa perna ainda na altitude da altante, 5.500 ou 6.500, e depois sim, né? A partir desse ponto aqui, sim, o baixa altura para o sistema calcular a descida em rota, beleza? Cobrar capricho, né? Já comentei nos anos anteriores, né? Mas sempre é bom relembrar. Então, o mapa aqui feito nas coxas, né? O cadete não colocou o 042, botou apenas 42, está errado, está despadronizado. Aqui não tem castelo de ponto no ponto de início, então está errado, tem que ter o castelo de ponto, número 1, lembrando, beleza? Esse castelo de ponto aqui, ele cortou no meio, ó, todo mal feito. Deixou o rascunho aqui, ó, do cálculo dele, ó lá, tá vendo? 7,3, não sei o quê, deixou o rascunho dele ali. Totalmente mal feito, né? Esse exemplo aqui foi... Exemplo aqui, a galera tem diminuído esses erros, tá bom? Mas ainda acontece, peço que cobrem os cadetes aí. Mais exemplos aqui, ó. Sem castelo de ponto, rascunho aqui também, ó. Deixou o rascunho aqui, ó, AMS. Não está previsto, tá?
voo também. Então esse daqui é um exemplo, né? O circuito high-low lá, o cadete veio, bloqueou a Anhanguera, botou uma proa levemente defasada da Anhanguera, mas já para bloquear Santa Cruz da Conceição na proa da perna de afastamento ali. Tranquilo? Cobrem isso deles aí, ensinem eles dessa forma também, por gentileza, tá? Principalmente na primeira missão ali que eles vão levar para o resto da fase. NBA, descer para 300 a 500 GHz quando visual com pimba, antes de bloquear o ponto, se enquadrar para sobrevoar já ajustado na velocidade prevista, se preparar o cronômetro, na vertical disparo do cronômetro top e informar lá o cometa tal, ponto de início da navegação, circuito tal. Mapa na mão esquerda, orientado à direção que estiver voando, próxima altura dos olhos, relógio mapa terreno, todo mundo já conhece. Cobrem isso deles, né, por favor. Briefing do ponto 2 minutos antes, abordando ali as características do ponto, né? Tempo planejado do bloqueio, próxima proa e demais itens